que acontece, pessoal? Isso que eu vou falar é extremamente importante, tá? Para você que quer passar em medicina, você que tem mais de... Comenta aqui no chat para mim saber quem que tem mais de 30 e tá assistindo aqui. Quem estuda e trabalha, comenta assim, eu estudo e trabalho. Por quê, pessoal? Porque quando você começa super empolgado, né? A gente chama isso de dopamina, tá? É a dopamina. Dopamina do cérebro, é aquele químico da motivação, da ação. Motivação, né? O motivo para você fazer algo. Então, você tem um pico dopaminérgico e aí você acaba querendo fazer as atividades. Só que vai passando o tempo, você acaba reduzindo a dopamina, isso é natural, tá? No começo. E aí, atualmente, vai contando um monte de historinha. Eu não consigo, eu não sou capaz, só passa em medicina quem tem o dia inteiro para estudar, só passa em medicina quem é filho de fazendeiro. Aí você vai contando várias historinhas, você vai instalando vários programas mentais. Isso vai paralisando você. E o que que você faz quando isso acontece, pessoal? Você pede ajuda. Exemplo, não estou conseguindo seguir a minha dieta, Léo. Vá ao nutricionista pedir ajuda. Léo, estou com preguiça de ir na academia. Peça ajuda para alguém orientar você. Só que o que que acontece? Se eu não consigo fazer, eu procrastino, eu não sou capaz, né? E aí você fica toda hora se ocupando. Não, se eu não estou seguindo a dieta, se eu não estou seguindo aquilo que precisa ser feito, eu preciso pedir ajuda. Porque aí quando você vê uma opinião de fora, a pessoa vai ver, ó, tu tá errando isso daqui, tu tem que melhorar isso aqui, né? Você pode criar essa estratégia, alguém que tem experiência. Então, pessoal, quanto mais você comete erros, mais você precisa. Então, e é o contrário que acontece isso, né? Quanto mais a pessoa procrastina, menos ela busca a mentoria, menos ela busca o acompanhamento, porque ela tem medo de expor. Fala, ó, eu tô procrastinando, eu não tô conseguindo fazer, me ajuda, sabe? Então eu vejo muito isso, a pessoa começa super empolgada e depois vai reduzindo o estudo dela para o Enem, para o vestibular. A pessoa começa super empolgada e vai contando um monte de historinha na cabeça dela. Ah, eu não consigo, é muito difícil, é muita coisa. E aí ela paralisa, né? Então, você tem que, por mais lento que seja a sua jornada, a sua caminhada, você não pode parar, né? Acho que esse é o principal, parar, né? Beleza, pessoal? Então, só essa introdução para vocês, tá? Então, eu quero que vocês é, próximas semanas, próximos dias, vai dar aquele abatimento, tá? Vai acordar cansado, não consigo, e é aí que você tem que vir participar, perguntar, se expor, né? Porque isso ajuda bastante, tá? Beleza. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar a nossa mentoria. Eu vou chamar aqui o Marcos para a gente trocar uma ideia, bater um papo aí. Marcos Batista. Tudo bem, Marcos? Oi, professor. Tudo Tá me bem, Marcos? ouvindo? Tô te Tudo ouvindo. bem? Só não consigo te ver, Marcos. Tá tudo preto aqui para mim. Professor, tem problema eu ficar com a câmera desligada. A resposta ficaria muito melhor se eu conseguisse ver as tuas microexpressões, né? Mas pode fazer a tua pergunta aí. A minha pergunta é a seguinte: é que eu fiz a TEC de 2009. Só que na hora que eu comecei a fazer, eu fiquei, tipo, confuso. Ela é muito antiga, né? Aham. Ela não tem todas as matérias. Eu fico um pouquinho confuso. Como eu posso fazer? Eu posso fazer a de 2017 e ir para 2023 e repetir ou não? Essa é a minha pergunta. Tá. De onde que você fala, Marcos? Eu falo de Sergipe. Sergipe. Qual rei? Aham. Tá, beleza. Está. Sergipe, aham. Tá, beleza. Não, tranquilo. Assim, Marcos, primeira coisa, parabéns, né? Você fez o TEC. Se tu fez do Uhum. 2009, 2010, pelo menos tu fez. Tem gente que nem fez ainda. Não, a de 2010 eu não fiz ainda não. Eu fiz a de 2009. Isso aí. Ontem. Isso Aham. aí. Então, pelo menos tu fez. Tem gente que nem fez. Uhum. Então já é um ponto positivo, né? Tu tem que olhar por esse parâmetro, né? Você foi para o campo de batalha. O que que é o TEC, né? A técnica de estudo circuito. Então, se eu quero passar em medicina,
eu preciso passar na prova. Eu não estudo, Marcos, Uhum. para ser professor de física, para ser professor de matemática, eu estudo para. Pra neurociência, neurociência. Não, eu estudo para passar Tô na prova. estudando. A neurociência, Ah, é, passando nas provas, se vocês pudessem, você nem estudava neurociência. Vocês estão aqui porque vocês querem ser médico. A Aham, neurociência, ela é o veículo que vai te ajudar a sair do ponto A e chegar no ponto B. Entendeu, Marcos? entendi, entendi. Faz sentido para ti? Faz sentido. Tá, beleza. Dito tudo isso, o que acontece? Antigamente eu até recomendava, né, fazer o 2009, Uhum, porque é uma prova mais fácil, né? Mais interpretação, não tem tanto conteúdo, né? A prova de hoje em dia ela é bem diferente. bem diferente. Tá, mas por que que eu recomendava fazer 2009? Para o aluno pegar a prática, né? Fazer a prova, é uma prova Entendi. bem simples, tá? Hoje eu já não recomendo mais, né? Hoje eu já Uhum, recomendo pegar o 2023, né? Não sei se tu participou das mentorias, né? Eu falei bastante sobre isso, tá? Fazer o TEC de 2023. Por quê? Porque é uma prova mais difícil. Então, antigamente, entendi. eu pensava assim, ó, Marcos, que eu tinha que fazer o meu aluno sofrer o menos possível. Ah, então faz o 2009 aí, porque é mais fácil. E aí pelo menos tu fez. Beleza. Hoje não, Marcos. Hoje eu já penso assim, não, pega 2023, erra a prova inteira, pega o conteúdo, não sabe fazer nada, chora. É melhor chorar agora do que chorar no dia do Enem. Então, a minha orientação Verdade. mudou, né? Eu falei isso nas mentorias, não sei se tu chegou a participar das mentorias. Eu participei de algumas, porque eu também estava estudando, né? A aula do Senhor. Eu estava estudando e eu não tive como. Tá. Uhum. Então, assim, Marcos, eu oriento o Enem 2023, né? Nas mentorias que eu falei, né? Ó, pessoal, na aula lá eu falei Uhum, 2009, mas eu tô pensando em orientar o 2023. Eu acho que faz mais sentido você sofrer agora do que sofrer depois, tá? Então, tu fez o 2009, beleza, mas agora eu recomendaria o próximo que você fizer, pegar e fazer o 2023, tá? Mas sim, o processo é viu? o mesmo, né? Não sei por que que o que que tu achou de difícil em relação ao 2009. Não, as matérias, só tinha poucas matérias. Eu falei, gente, só tem É, poucas matérias. é mais tranquilo, né? O PBL-ATM vai ser mais fácil de fazer e tudo mais, né? Uhum. Entendeu? Mas assim, parabéns, tu fez, né? Tu sentiu cansado, fadigado durante a prova? Como é que foi isso? Conta pra nós, hein? A primeira prova, eu me senti bem. Sentiu bem? Eu tava ansioso, eu tava contente para fazer. Aham. Tu já vem estudando, então, tu não tá começando do zero. Ah, eu já venho estudando já. No Aham. cursinho, né? No cursinho. Eu peguei no YouTube, cursinho. Aham. Sim, sim. Aham. E por que que tu acha que não passou em medicina com cursinho? Hum, A aula 2 horas, eu não entendia nada. Aham. Esquecia tudo depois. Aham, esqueci tudo depois. No dia da prova, eu não lembrei de nada. Ah. E aí tu viu as aulas do projeto, fez sentido pra ti o que eu falei daí. Fez sentido. Aham. E o que que fez Que tu entrar pro método aceleradamente? Porque é um modelo diferente do cursinho, né? Um modelo é americano. diferente. Tu é ativo, tu vai em busca do conteúdo, né? Aham. Eu também tenho dificuldade igual ao senhor. Desde Aham. criancinha também. Eu não sabia ler e escrever. Uhum. Igual o senhor, que o senhor falou, aí eu me inspirei. Disse, ele é igual a mim. Ele é Uhum. igual a mim. Eu também tenho a mesma coisa dele. Não Uhum. sei ler, não sabia, né? Ler e escrever Uhum. eu comecei a escrever com os 12 anos. A ler e escrever com 12 anos. É problema de dislexo, né? Hoje, Aham, o meu consultório particular, né? Eu vou atuar nessa parte, né? E hoje tem muitas crianças que têm dislexia, tá? E não é Garcia, diagnosticado porque os professores, eles não têm. O TDAH já é difícil, né? E a dislexia verdade. mais ainda, né? Então, provavelmente você tem um quadro de dislexia aí, né? E aí isso afetou Uhum, essa dificuldade da leitura, né? Porque o TDAH, foi. ele não é um transtorno de aprendizagem, ele é um déficit de atenção. Atenção. E aí a consequência dele é o problema de aprendizagem. Então, geralmente, nós temos o TDAH com algumas comorbidades. Por exemplo, eu tenho um colega meu que ele tem TDAH, ele tem toque.
Uhum. Então ele fica com aquele pensamento intrusivo na mente dele toda hora, sabe? Ele acha que as pessoas estão falando mal dele, ele acha Sim, que sim. alguma coisa vai acontecer errado, então ele tem o toque, né? Então geralmente pode estar associada com alguma coisa, né? Depressão, transtornos alimentares, né? É muito comum você ver TDAH com algum vício, né? Em apostas, é, com drogas mesmo, né? Muito comum isso. Por isso que é Uhum. importante, né? Você ter uma abordagem cedo na infância, né? Então, o meu consultório vai ser focado nessa parte, né? Então, eu vou começar minhas Entendi. consultas particulares no final do ano, né? E aí eu vou atuar nessa área, sabe? Porque imagina o quanto que tu sofreu, né? E o quanto que se você Sim, tivesse ali uma equipe multidisciplinar te ajudando, te orientando, né? O quanto que isso poderia te ajudar. Imagina você ter acesso lá ao método Atleta da Mente aos 12, 13 anos, né? Hoje você seria um monstro, né? professor. Talvez estaria estudando fora do país, né? Professor, deixa eu falar. Eu cheguei aí para uma sala de reforço. Só que pegava eu, botava, dizia, ou mandava minha mãe botar eu para ler. Tipo, bota ele para ler, vai lá ler. Eu ainda cheguei a entrar numa sala de reforço, só que não me ensinaram nada, não Sim. aprendi nada. É. Ainda cheguei aí para uma sala de reforço, eu não aprendi nada. Uhum. Beleza, então, Aí foi, Marcos. aí foi uma mulher Aham. que conseguiu me ensinar a ler. Ela foi a única que conseguiu. Tá, Ela fez a técnica lá. Eu não sei se é neurociência, não sei o que é. Só sei que ela conseguiu me ensinar. tá. Marcos, tu tem mais alguma dúvida aí? Eu tenho a Tá. dúvida como fazer as provas do PPBL, que o senhor falou, PPL, Uhum. e a da segunda aplicação. Como é que eu consigo achar? Tá. Que eu não tô achando. Beleza, então vamos lá. Eu vou pegar a tua pergunta e vou responder também para os demais alunos, né? Para ficar mais Uhum, produtivo, né? Talvez a tua dúvida pode ser a dúvida de outros alunos. Não acontece. sim, Nós estudamos, Marcos, para passar na prova, né? Eu, a sim. Sulamita, a Viviane, a Arielle, todo mundo que está aqui estuda para passar na prova. Se vocês pudessem fazer medicina sem a prova, vocês fariam, né? Tem muita gente que até pensou em ir para Argentina. Comentem no chat, pessoal. Quem pensou em ir para Argentina porque não Eu tem já pensei vestibular. também. Tu já pensou? Então, assim, Uhum, se pudesse pular, vocês não estão aqui pela neurociência, vocês não estão aqui pelo cérebro, vocês já não estão aqui uhum, pela matemática, pela física, vocês estão aqui porque vocês querem passar em medicina e vocês querem ser o primeiro médico da família. PMF, né? O primeiro médico da família, uhum. tá? Então, se a gente puder, é que nem, tipo assim, você vai na academia não pelo abdominal, você vai na academia pelo tanquinho, Não, né? Se pudesse ter um verdade. tanquinho sem abdominal, por isso que tem essas medicações aí, os análogos do GLP-1, né? As medicações aí para emagrecer, né? As canetinhas do emagrecimento, né? Tem várias. Então o pessoal usa essas canetas aí, custa muito dinheiro, né, para emagrecer, porque o cara não quer fazer a dieta, não quer mudar o estilo de vida, ele quer perder peso a qualquer custo. Muitas pessoas, né, se pudessem pular, só que aí vem a questão da mentalidade, né, o mindset, que é você entender, não, eu quero passar em medicina, então eu preciso me desenvolver, eu tenho que ter comportamentos do médico de sucesso, eu tenho que estudar, eu tenho que criar o hábito de estudar, porque não adianta eu passar na medicina, né, Marcos, sem fazer o vestibular. Verdade. Porque aí Aham, eu perco toda essa fase, esse autodesenvolvimento. A fase que eu mais evoluí na minha vida foi a fase que eu estava no mesmo lugar que vocês. Foi onde eu sim, mais me desafiei, entendeu, Marcos? entendi. Foi onde eu mais evoluí, não foi na medicina. Óbvio que eu evolui muito na medicina, principalmente quando eu passei nos Estados Unidos, né? Eu tive uma grande evolução. Mas nada, nada se compara à fase do vestibular. Por quê? Porque foi toda uma fase, né, Marcos? Eu tentei fazer cursinho, aí eu entrei em depressão, ansiedade, eu fiquei parado 1 ano e meio, e aí depois eu voltei, tá? Então foram ali, depois que eu saí da educação física, foram 3 anos. Eu tentei passar com cursinhos, não consegui, entrei em depressão, parei, aí eu pensei em fazer psicologia e enfermagem, fiquei 1 ano e meio parado, e depois eu voltei a estudar. Então, nessa fase, né, eu tive que me desenvolver, eu tive que reprogramar a minha mente, tá? E aí, quando Sim, a gente senta para estudar, você entende o que é estudar? É aprender e memorizar os conteúdos. E a consequência disso é eu acertar as questões para que eu consiga passar na prova. Eu tenho que conhecer meu inimigo. Por quê? Porque são poucas vagas, né? Não tem vaga para todo mundo.
e eu preciso vencer meu inimigo, eu preciso acertar as questões, porque são questões feitas para mim poder errar. E aí vem a questão do TEC, técnica de estudo do circuito. Quanto mais simulados eu fizer, cada simulado que eu faço, eu vou aprendendo. Então, tu pega lá, tem um colega meu que demorou 5 anos para passar em medicina, ele fazia 2 simulados por ano. Eu, em agosto, setembro, eu fiz 25. Em 60 dias, eu fiz 25 provas, né? Eu fazia a prova todos os dias, tá? Então, por quê? Porque imagina tu fazer o Enem todo dia, né? Olha Uhum. a riqueza de detalhes, olha o quanto que você aprende, porque a prova ela te dá vários feedbacks em relação a você. Fadiga, cansaço, leitura, né? O que mais aí, pessoal? Comentei. O que mais que vocês aprenderam fazendo o TEC, né? O simulado no domingo aí era a orientação vocês fazerem, né? Tá lá nas tarefas do desafio ATM, você fazer um simulado no domingo, né? Ou sábado. Sábado ou domingo era fazer. Então, esse final de semana vocês deveriam ter feito, né? Não sei se todo mundo fez. Então, você aprende bastante, Marcos, tá? E aí, o que acontece? Para tu ter esse volume de provas, tu vai ter o Enem tradicional, tá, Marcos? Tem o Enem tradicional, tem o Enem PPL, que é Pessoas Privadas de Liberdade, e às vezes chove, né? Vamos supor, eu vou fazer o Enem em Sergipe, e aí a escola que eu vou fazer a prova, Marcos, choveu, né? Ou acabou a luz, aí o Enem tem que aplicar de novo a prova para não atrapalhar aquelas crianças. Então ele tem que pegar novas questões, novo tema de redação para aplicar. Então tem alguns anos que tem segunda aplicação, tá? Entendeu isso, Marcos? Entendi, professor. Beleza. Obrigado. Aí, Marcos, o que acontece? Você tem um drive, tá? Que foi criado pela minha equipe, tá? Não fui eu que criei, não vou dizer, fui eu que criei, não. Uma equipe que criou, tá? Eles criaram um drive, eles baixaram todas as provas e colocaram num drive. Então tem lá, por exemplo, 2023, aí tem todas as provas de 2023. Tem o Uhum. PPL, tem não sei se 2023 teve segunda aplicação, acho que teve, tem lá. Tá tudo lá, tá? E aí tem um módulo dentro do curso chamado Material ATM, que daí lá tem todos os materiais que foi criado. Também não fui eu que fiz, tá? Não vou mentir aqui. Fui eu que fiz. Não. A gente contratou professores, especialistas, e o pré-requisito para contratar esses professores era saber sobre neurociência. Então a gente contratou eles para montar esse material. Aí, na construção do material, eu participei, tá? Porque eles fizeram 1.000 páginas, né? Aí mandaram lá o primeiro material, tinha 1.000 páginas. Eu falei, pô, o meu aluno trabalha, tem filhos, como é que ele vai ler 1.000 páginas? Não, vamos reduzir isso aqui, só o que é importante. Porque o professor ele é apaixonado pelo ensino dele, entendeu? Então, se deixar, o cara fica 2 horas, 4 horas falando sobre o conteúdo. Aí tu abre o Enem, não é tudo aquele conteúdo que é cobrado. Então, eu quero no material só aquilo que é cobrado. E o resto, meu aluno, ele não quer saber o resto, ele quer saber, ele quer ser médico, ele não quer ser biólogo. O biólogo tem que saber toda a biologia. O cara que quer passar em medicina tem que saber o que é cobrado na prova. Mitocôndria, que é cobrado, então o cara tem que saber mitocôndria. Entendeu? O exemplo, Marcos. Uhum. Beleza? Então Entendi, tem um professor. drive. Tem um drive lá. Tchau, professor. Obrigado. Mais alguma dúvida, Marcos? Tá. Beleza, então. Espero ter te ajudado aí, Marcos. Sergipe, né? Agora, pessoal, então falamos com o Marcos, vamos chamar então a Bia. Assim, pessoal, eu fui explicando tudo, né? Porque pode ser a dúvida de outra pessoa, né? Então eu pego a dúvida de uma pessoa e aí vou destacando tudo para explicar. Tudo bem, Bia? Só abrir teu microfone. Abriu? Abriu? Foi. Acho que foi. Tudo bem? Tudo Bom bem, Bia? dia. Conta para teus colegas de onde você Tudo está falando. bem. Eu falo de Londrina, Paraná, no interior. O que que tu acha, Bia? Eu E comentei antes ali que eu tenho um sonho, né? Sonho não, uma meta, né? Porque vai acontecer de ter uma clínica de saúde mental focada, né, para pessoas que têm algum tipo de transtorno de aprendizagem, né? E você foi diagnosticada com autismo, né? Então tem algumas características, Uhum. né, que é extremamente importante, né, ter essa percepção e ter uma equipe, né? Ter um médico que entenda, né, não Sim. só fazer o diagnóstico, mas entender quais são as características, quais são as adaptações que tem que ser feita no ambiente escolar para que você não tenha prejuízos, né, ao longo da sua formação acadêmica. E esse é o meu objetivo, né, me especializar nessa área. E como você sofreu muito com a escola, né, com falta de conhecimento dos professores e de médicos também, eu não sei que idade que tu tem, mas provavelmente na tua época ali não tinha todo o conhecimento que nós temos hoje, né? Qual que é a tua visão em relação a isso?
Ah, é essencial, assim, uma equipe multidisciplinar, médicos que acompanhem esse processo. Eu vejo pela Liana, minha filha. Minha filha foi diagnosticada com 8 meses, com autismo. E eu fui diagnosticada com 24, Aham, por causa dela, no caso, né? sim. Então, ia mudar a minha história de vida, né? Ter alguém que compreendesse, assim. Meus pais sabiam que tinha alguma coisa estranha, que tinha alguma coisa meio fora do lugar, Uhum, procuraram um monte de médico para ver o que que era, mas ninguém nunca encontrou. Aí foi uma série de diagnósticos errados, né? Que uhum, sempre soaram muito estranho, uma vida de medicação que não funcionava. uhum. Então, tipo assim, fui diagnosticada com depressão infantil, que não era, né? Era autismo. TDAH também. Eu não tenho TDAH, graças a Deus, é um Aham, a menos. sim. Borderline, ansiedade, Foi pode pôr tudo. ali esse aí. Você vê, Aham, né? todo tipo. A Todo importância que tipo. tem, né? Hoje A importância realmente que tem. não é isso, né? Então, hoje realmente eu tenho estresse pós-traumático complexo, o diagnóstico de estresse pós-traumático complexo chegou nesse ponto, e eu sou autista, e eu sou epiléptica. Mas o resto, graças a Deus, não tenho. Então, hoje minha filha faz terapia, ela acompanhou com TO, psicólogo, neuro, sabe? Ela tem graças a Deus, a gente tem uma riqueza de uma equipe, a gente trabalha muito para ter esse suporte Uhum, e comunicação com professores, então eu espero que a vida dela seja bem diferente da minha. uhum. Perfeito, querida, perfeito. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque carece, né, de profissionais capacitados para fazer esse acompanhamento e a importância que tem isso, né? Mas qual que é a tua pergunta Muito. hoje, Bia, em relação ao método? Como que eu posso te ajudar hoje, segunda-feira? Então, algumas, são algumas. Tá, Eu vamos tinha para a feito primeira. tech na outra semana, só da PUC, né? E lembra que eu falei que eu chorei? Chorei. Aham. E nesse fim de semana eu fiz o tech no sábado, como a gente tinha falado, eu fiz o da PUC e no domingo eu fiz o Enem, né? A parte de matemática, física, química e biologia. Percebi que eu estava fazendo exatamente o que você falou. Eu estava tentando fazer a prova de um nível muito avançado, sem ter uma base mais sólida. Então o Enem fluiu. E chegou uma hora assim, até que eu falei, nossa, tô cansada, mas tá legal, vou fazer mais um fax aqui. Uhum, E fui fazendo, consegui fazer vários fax, muito diferente do da PUC, que eu fiz dois, três fax só. uhum. Então, fluiu bem, foi funcionando, mas eu fiquei muito confusa, assim, eu não consegui terminar a prova do Enem, porque eu tô num ritmo bem diferente, assim, não dei conta de fazer tudo. E não soube bem o que fazer com o restante. Essa é a Uhum. primeira dúvida, que eu Tá, não beleza. terminei. É uma dúvida muito boa, tá? Obrigado aí pela tua pergunta. É o que quando acaba a prova, né? Então imagina que tu tá lá, Uhum, quem fez o Enem aí 2023, talvez tenha passado por isso, que é você fazer a redação muito bem feita, uma redação top, mas sobrou 30 questões de português para responder, haja vista uhum, a questão do tempo, né, Bia? Então, às vezes, a falta de administração do tempo impossibilita a pessoa de acabar algumas questões. Então, eu faço isso de propósito, né, para simular condições. Então, lembra o Tech, né? Eu até dou o exemplo da Fórmula 1, né, o piloto de Fórmula 1. Então, quando ele faz o treino, né, para conhecer a pista, ele está treinando as condições lá do dia da corrida, né, o dia oficial da corrida. uhum, Então, eu gosto de colocar essas situações para o meu aluno para que ele, né? Acabou o tempo, acabou a prova. E as questões sobrou, Léo, né? Acabou a prova, o fiscal não vai. Ah, não, Bia, eu vou deixar você aqui ler mais umas questões aqui. Não, acabou o não, tempo, já eras, né? É, na minha época não tinha isso, né? Depois virou lei, né? Que você pode, se você tiver um laudo, né, de um psiquiatra ou de um neurologista, quem tem TDAH tem 1 hora a mais, né? Na minha época não eu vou existia entrar com o pedido, graças a Deus. isso aí. Eu também posso, no caso. Então tem essa questão, né? Aí, mas enfim, 1 hora a mais, enfim, tu acabou o tempo, acabou a prova, o fiscal não vai deixar, Bia, vou ser querido contigo aqui, vou deixar você ler mais a prova. Não, acabou a prova, já Uhum, eras, né? E eu fico pensando, pô, se eu tivesse 1 hora a mais, né? Imagina a minha redação, talvez eu poderia ter melhorado alguns argumentos, talvez a matemática eu poderia ter feito mais cálculos, né? Porque tem várias questões que eu deixei em branco, porque era a minha estratégia de prova, né? Eu tinha uma estratégia de prova muito bem definida.
Então, beleza. Então, isso é uma situação proposital que eu coloco, né? Tu percebeu que eu deixo menos tempo, né? 3 horas e para o dia 1, 4 horas, né? Então, eu reduzo o tempo para que aconteça isso, para que falte questões. Para quê? Eu quero que você melhore a tua capacidade de leitura, né? Então, infelizmente, o brasileiro tem uma capacidade de leitura bem inferior, né? Porque nós não temos o hábito de leitura, né? Eu, às vezes, vejo pelo meu Instagram, eu posto uma legenda um pouco maior, a pessoa já nem lê a legenda, né? Aí eu vou ver os comentários, a pessoa comenta alguma coisa lá, eu percebo, pô, esse cara não leu a legenda, né? Ele comenta uma coisa que não tem nada a ver com a legenda, né? Por quê? Porque a pessoa tem preguiça de ler, né? O nosso cérebro é preguiçoso como um todo, então você vai ter que, na próxima prova, né? Vamos supor, faltou 20 questões na próxima, então vai ter que ler um pouquinho mais rápido para não faltar essas questões. Vai ter que ter um pouco mais de agilidade nos cálculos, entende? Então Eu você. cronometrei. Eu leio rápido, mas eu me perco no fax. Eu tava me enrolando muito no fax. Então, por exemplo, a redação eu fiz em 40 minutos. Eu cronometrei. E ficou uma ótima redação, eu já mandei para avaliar e tal. Uhum. Eu leio bem mais rápido, na verdade, do Mas que tu eu tem que saber se esperava. foi Mas bom ou não, né? Porque no dia do Enem não vai ter ninguém para avaliar para você, né? Então você tem que ver se bateu os critérios, né? Tu escreve vendo os critérios da PUC, né? Eles vão corrigir dessa forma, usando esses 5 critérios. Eu usei os 5 critérios, aí você tem que ler ela antes de passar limpo e tentar se colocar na cabeça do corretor. Imagina que vai ter lá a, a, a professora Maria que vai corrigir a tua redação. E aí você tem que pensar, pô, uhum, qual que é a primeira coisa que a Maria vai ver na minha redação? É a questão gramatical. Então, essa crase que eu usei aqui está correta? Bate os critérios. uhum. Tem lá no material em PDF todos os principais erros, né, de ortografia da redação. Aí tá, crase é um deles, né? Essa vírgula tá correta, né? Aí você passa um olhar clínico para ver se você bateu o critério. Aí o segundo critério é você não tangenciar o tema, você saber o tema e usar conhecimento de outras áreas para sustentar o tema. Então, por exemplo, você usar biologia, você usar filosofia, você usar sociologia, você usar matemática, conhecimento de outras áreas, né, dentro do texto. Eu fiz isso, né? Enfim, aí você vai se colocando na mente da pessoa que vai corrigir a tua redação para ver se está certo, tá? Enfim, dito Eu tudo. olhei lá no edital também os critérios da PUC. Daí eu já deixei anotado, já fiz um meio que um modelo de mapa do erro que eu vou fazer hoje, né? Mas não deu tempo de eu fazer. Mas eu peguei os critérios, eles são bem parecidos, na verdade. A dissertação da PUC só tem menos linhas, assim. Então, a dissertação argumentativa também já ajuda bastante. Tá, beleza. Dito tudo isso, né? Beleza, fiz a prova ali, então faltou questões, é um sinal. Sinal do quê? Que a minha leitura talvez não foi tão rápida, que eu preciso acelerar os cálculos, enfim. E isso é uma informação que a prova me deu, que eu posso trabalhar para a próxima prova, tá? E aí, com os Uhum, PBLs ganhando base, com os GPOMs, isso vai acontecer de forma natural, tá? E aí, durante a tá. semana, então, eu fiz o técnico no final de semana. Durante a semana eu vou fazer a correção através do PBL ATM, correto? E aí, quando eu for fazer, eu posso então ler essas questões que ficaram em branco, né? Se for de matemática, se for de biologia, quando eu estiver estudando essas matérias, eu vou ler essas questões e vou aplicar o PBL ATM nelas, né? Se der tempo, se não der Tá. tempo, você deixa em banho-maria, né? E daí lá na frente você volta nelas, tá? Porque você pode fazer pegar, pô, ó, a P1 que eu fiz, porque daí tu vai deixando, lembra da organização? Você deixa o mapa de erros em cima, Uhum, a prova embaixo e os PBLs embaixo. Então imagina que lá sim. na P15, prova 15, você vai pegar a P1, pô, a P1 ficou 10 questões, aí você até pode anotar no lado do mapa, Uhum, em vermelho, 10 questões em branco, né? Aí você até bota do lado ah, para legal. ficar em branco. Aí lá na Tá. frente, né? Porque você pode ler essas questões para saber qual é o conteúdo do mapa de erros e acertos. Aí tu não fez a Tá. questão, mas tu sabe o conteúdo dela. Então, por exemplo, lá na frente você vai fazer uma questão sobre porcentagem. E aí você olha na P1 lá, teve uma questão que foi branca de porcentagem. Então, posso, na hora do PBL, tentar voltar nessa P1, né? Eu tô lá na P15, lá na prova 15. Eu volto na P1 para Uhum, reforçar ali o conhecimento de porcentagem, entendeu? Então, acaba que você vai tá. reciclando, né? Tá. Beleza. Respondido. Uhum. Uma outra dúvida. O vestibular da PUC, ele tem a PUC Medicina, o vestibular só para medicina e o vestibular da PUC normal. Os níveis são diferentes, né? É bem mais puxado o vestibular para PUC Medicina.
E eu consegui fazer bem a parte de humanas, como eu já tinha te falado. A parte de biológicas foi mais ou menos. E a parte de exatas, como eu te falei, foi um desastre, né? Que foi porque eu chorei. Eu percebi que meu nível emocional subiu muito na parte de exatas, da parte da PUC Medicina. Muito mesmo, tanto que eu cheguei a chorar, né? E me atrapalhou a fazer a prova. No Enem não aconteceu isso, né? Aconteceu o contrário, aconteceu aquele flow de tipo, vou fazer mais uma, aqui tá legal, eu até me sentia feliz, eu terminava a questão, eu falava, olha que legal, consegui. Mais uma, consegui mais uma. Você acha que eu paro de fazer o vestibular da PUC ou eu faço o vestibular da PUC normal? É que talvez a tua Faço só o expectativa, né? Enem por enquanto? Talvez isso é a expectativa, tu quer mais a PUC do que o Enem, né? Aí isso faz o teu emocional subir. Hum, e aí, o que que eu faço? Eu acho que é uma questão de expectativa. Tu tem uma expectativa maior que a PUC, aí Tá. você talvez dê uma importância maior para ela, né? E aí talvez isso afeta na hora da leitura da prova, inclusive pode até dar uma percepção de dificuldades, da dificuldade ser maior. E o Enem, como tu talvez esteja mais confiante, talvez isso Tá. influencie no teu emocional e aí pareça que o Enem é mais fácil e que a PUC é mais difícil, né? Mas acho que isso é uma questão mais Hum, de mentalidade, né? tá. Então eu mantenho as duas. Isso aí. Assim, Tá. depende da tua Beleza. estratégia, né? Porque pelo que eu entendi, como você já tem filha, você gostaria de ficar no Paraná, né? Em Londrina, né? Sim, não tem como sair daqui. Eu Então, preciso de muita ajuda, assim, com ela, então. sim, tem que ter uma rede de apoio, né? Devido à tua filha, né? Então você tem que ser Paraná. Acredito que você vai ter que ter uma bolsa, né? Não sei se a tua família tem Uhum. condições de arcar 12 mil. Quanto que é a PUC? 10 mil. Dez mil. Meu pai tá cogitando financiar, ele tem um apartamento, ele tá disposto a pôr para jogo, assim, ele conversou bastante comigo. Sim. E ele ficou muito preocupado do tempo. A UEL tem muita greve, muita greve. Então, tem pessoas que eram para se formar em 6 anos e formaram em 9, em 8, sabe? E ele é professor da UEL e da medicina. Ah, Então, ele foi professor há mais de 40 anos, né? Agora ele aposentou para medicina. E aí ele ficou muito angustiado, assim. Ele falou: Bê, você já tem uma filha, você precisa desse fluxo financeiro rápido. É, Às vezes vale a pena eu financiar aqui, ou a gente vê se você consegue algum desconto de bolsa. Na minha outra graduação, eu fiz alguns projetos, eu trabalhei para a faculdade, então eu tinha desconto. sim. Então, tô pensando como que a gente vai articular, mas ele falou assim, ó, Que esse tanto para apartamento mim volta, quanto né? Não para sei quanto você é é que melhor, né? custa. Não sei quanto é que custa o apartamento dele, mas com certeza volta, né? Talvez uns 5, 6 anos ali trabalhando, volta tranquilamente o valor do apartamento, né? Dependendo da área também que você for Então. atuar, né? Então, às vezes é um investimento. Eu tenho vários colegas que venderam a casa, né? Venderam o apartamento em prol do estudo, né? Porque depois o volta, né? E o bem ali não, né? Tu tem só o bem material ali, né? Daquele valor, né? Agora o teu diploma não. É, a gente está pensando ainda, se organizando para ver. Meu marido também pode financiar uma parte, então a gente vai se organizar para fechar essas contas. Mas a Aham. gente chegou na conclusão de que a UEL vai demorar demais. Não tem como, sabe? Eu ficar 8, 9 anos na Que idade faculdade, tu tá muito, agora, muito Bia? tempo. Tô com 28. 28. É assim, eu até nem foi por isso que eu não fui para federal, né? Eu fui mais por uma questão financeira, eu não teria condições de morar na capital, né, Porto Alegre. Então eu resolvi Uhum, ficar no interior, né, e fazer na particular com bolsa, né? Eu consegui uma bolsa na particular, né? Tinha 5 bolsas uhum, e eu consegui uma dessas bolsas, né? E aí não fui para federal. E aí quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, muitas pessoas, mas você nem passou na federal, né? E eu tive vários alunos que passaram na federal, né? E eles relatam para mim, pô, sim. Léo, a minha federal tá em greve, né? Por exemplo, na É muito. pandemia, né? Na pandemia, minha faculdade não parou, né? Essas federais pararam, não tiveram aulas, né? E aí tem essa questão, né? Tem esses dois lados da moeda, né? Que a federal acaba tendo greve. Às vezes tu para 6 meses, meu irmão estuda, né? Numa federal, né? E ele tá parado desde abril, né? Nós estamos finalizando junho. Ele tá desde abril, maio e junho, 3 meses sem aula. Era para ele se formar ano que vem, eles vai se formar daqui só 2000, acho que 2027, eu acho.
né? E minha E aí, filha, o custo, você sabe, né? Vai aumentar. sim. De E aí, ó, terapia, de querida, vamos suporte. fazer um cálculo aqui, ó, né, para o pessoal entender Uhum, o impacto disso. Vamos supor que você se formou, tá? Tu se formou médica, Bia. Vamos supor que você vai fazer uma unidade básica de saúde, medicina da família. Um exemplo, tá? Só pegando esse chutamento, uhum, pode ser qualquer sim, outra coisa, sim, só para ficar pedagógico. Tem prefeituras do interior do Paraná que vão pagar ali 15, 18 mil reais. Vamos botar 15. Tem umas que é mais, outras que é menos. sim, Depende da gestão da prefeitura, porque o prefeito recebe dinheiro e alguns prefeitos pagam melhor, outros pagam pior. Mas vamos botar 15 mil. Aí você faz outras coisas. Pode fazer consultório particular, pode dar plantão, pode fazer outras coisas. Vamos supor ali que você ganha uns 20, 25 mil reais. Vamos botar 20. 20 mil reais tu ganhando por mês, tá? Pode ser mais, mas vamos botar para ficar a média, né? 20 mil. Em um ano dá 240 mil reais. Então, se tu atrasa um ano a tua formatura na UEL, que é estadual de Londrina, você deixa de ganhar 240 mil reais. sim. Entendeu? Aí 2 anos é quase meio milhão de reais. E eu tô chutando aqui baixo. Hum, Eu tenho conhecidos que eu conheço, assim, que tem WhatsApp e tal, que ganham muito mais que isso. Tipo o dobro desse valor que nós pegamos aqui. Né? Óbvio, aí depende de você ter um bom consultório, né? Tu trabalhar bem, tu atender bem teus pacientes. Tem médico hoje que não dá bom dia pro paciente, né? sim, E aí tu vai sim, querer consultar com quem? Com o cara que te trata melhor. Infelizmente é assim, né? sim. Mas respondido também Tá. essa parte. Desculpa, tem mais uma. Manda aí, Bia, É, manda aí. Vai ser um prazer tem responder. questões fáceis que é fácil no sentido de eu leio o enunciado, eu entendo o que ele quer, eu entendo a maioria dos conceitos, mas eu não sei a fórmula. Eu Uhum. considero questão fácil ou média? Então, assim, o critério, tá, para a questão ser fácil ou média, tá, é lá no PBL-ATM. Por quê? Lá no PBL-ATM, o que acontece? Se tu faz análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo, né, e faz uma conceitual dentro daquele tempo que você estipulou, é uma questão F. Se Tá bom, você, na hora do método investigativo, você tem que pesquisar muita coisa, é considerado uma questão M, porque vai extrapolar o tempo. beleza. Se você não consegue nem chegar no brainstorm, é considerado uma questão D. Ou seja, Tá, para mim, não importa se tu acertou ou errou a questão, o que importa é como que vai ser feito esse PBL-ATM. Por quê? Porque às vezes o aluno, pô, Léo, mas esse PBL-ATM aí não tem o que colocar, né? Eu já sei tudo sobre esse conteúdo. Então, é um sinal, é um indicativo, né? Tem vários indicativos que a gente usa. Um dos indicativos que nós usamos aqui no método é esse. É o aluno chega na hora do PBL-ATM e não tem mais o que ele fazer. Aí tá, é considerado que ele já domina aquele conteúdo. Então, na hora que ele bota, põe um exemplo, geometria, ele chega lá no mapa de erros e acertos dele, ele coloca geometria espacial, ele não vai estudar geometria porque já é um conteúdo que ele domina muito. Porque na hora do PBL-ATM ele não tem o que escrever. Então é um indicativo. Então percebe que nós não fizemos prova para acertar, nós fizemos provas para aprender, porque tu nunca perde. Ou você aprende, tá. né? Ou você acerta a questão, ou você aprende com ela. Entende? Então não Uhum, tem essa questão de. E aí, óbvio, você fez o PBL-ATM. Se é fácil, é difícil, não sei o quê, você tem que aprender com ele para que semana que vem você não erre. Então imagina, você fez a questão de geometria lá sobre cilindro. Você errou a questão, você fez o PBL, você aprendeu, semana que vem você não pode errar de novo o cilindro, porque agora você já sabe. Você fez o PBL, você fez um GPOM para memorizar a fórmula do cilindro, semana que vem você tem que acertar a questão. Entende? tá, ok. E uma outra dúvida, que eu não sei se você vai poder me ajudar, mas durante a prova eu fico muito perturbada com os sons da prova. Eu não posso levar um abafador, por exemplo, nem nada do tipo. E eu me desempenho muito melhor em casa, no silêncio, do que na prova. Tem algo, alguma técnica que você busque aí na sua memória que eu possa me adaptar com isso? Porque realmente me atrapalha muito, sabe? As pessoas se mexem muito. Aí sempre tem uma pessoa que leva 50 lanches, né, no Sim, sim. pacotinho. Aí fica barulho de pacotinho. Aí derrubam coisa e me perturba muito. Eu já tenho sensibilidade auditiva, então é uma das características do autismo, né? Então, não sei se você tem algo. Ótima pergunta, querida. Ótima pergunta hoje. Foi boa as tuas perguntas. O que acontece?
tu tem que se expor, tá? Tudo que eu quero treinar, eu tenho que me expor. Então, se eu quero correr, Tá. eu tenho que me expor à esteira, né? Tem que ir lá na esteira, na academia, correr. Começo correndo 5 km, depois eu vou para 10, né? Então, assim, tudo que envolve questões de habilidades, aptidões, eu tenho que me expor, tenho que treinar aquilo, tá? Eu tinha um aluno meu também que tinha esse problema, né? Aí o que acontece? Eu falei para ele, cara, começa a fazer o teu tec num café aí. Ele falou, tem o shopping aqui da minha cidade, tem um café lá, eu peço um café e vou fazer a prova lá. É um lugar não é tão silencioso que nem a minha casa, mas também não é tão barulhento. Ele começou fazendo café. Aí depois ele fez um 5 6 tech, então toda sexta-feira à tarde, que era o horário dele, né? Então cada um vai ter as suas características. Às vezes eu falo sábado e domingo só para um exemplo pedagógico, mas no caso desse aluno Uhum. era na sexta. Ele ia na sexta-feira de tarde, tinha um café lá nessa cafeteria, tomava o café dele e ia fazendo a prova. E aí tinha um barulho, tinha gente chegando, tinha o carro passando na rua e não sei o quê. Beleza. Aí depois ele começou a fazer no shopping, sabe? Então ele foi escalando o barulho, porque você fazer em Tá. casa não é o que vai acontecer no Enem, sabe? Então tu vai ter que começar a expor essa questão, talvez ir na biblioteca da UEL, né? É estadual, então qualquer pessoa pode entrar. Isso ou Sim, tem sim. limitação? Acho que não, né? É federal, todo mundo pode. Não, não, a gente pode entrar. Então Uhum. pode começar, em vez de fazer em casa, tu pode começar fazendo lá. E aí você vai se expondo Tá. a isso, entendeu? Aí você pode fazer meditação, você pode ficar de costa, né? Porque isso é o barulho que tá na palha, você pode ficar de costa e olhar para a parede, fazendo a prova olhando para a parede, né? Deve ter alguma sala lá na biblioteca da UEL, não sei. Mas como que tu treina? Não tem uma técnica. Não, tu vai se expor ao barulho. Quanto mais tu se expor ao barulho, Tá. mais você vai lidar com essa situação de ter o barulho e você lendo a prova. No começo é bem difícil, tá? E depois Eu vai. tava fazendo o contrário. A Tu vai. gente mora numa região meio rural aqui, é tipo Aham. mato, né? Então tem uma cachoeira atrás de casa. Uhum. Então, tipo assim, é um silêncio absoluto. Eu odeio shopping. Eu não sou uma pessoa que sai muito, assim. Então, e eu tava colocando abafador até pra estudar, porque eu tava ficando desfocada. Então, acho que eu tenho que fazer o contrário. Porque assim, querida, tu E- concorda comigo que não tem como nós controlar no dia do Enem? Vai ter barulho, vai ter aqueles adolescentes lá que acham que vão fazer o Enem só pra brincar, entendeu? Vão comer Sim, chocolate, vão ficar mexendo em pacote durante a prova. Vai ter, entendeu? sim, sim, tá certo, tá certo. Eu Tu acha que faz sentido acho que é pra isso. questão? Se expor? Mas acho que é o jeito, né? Se eu me Não tem que fazer. propus a, eu fico fadigada, assim. Sendo bem sincera, minha fadiga mental bate mais rápido, mas é isso. E Tem. principalmente Vai essa vai tá questão, lá. Eu né? não. Eu também, por exemplo, eu não gosto de ir em lugares com muito barulho. Eu acho, por exemplo, eu não consigo comer e ir em praça de shopping. Eu não consigo. Para mim É é horrível horrível, mesmo. horrível, né? Então, assim, tem que ser um lugar calmo, tranquilo. Às vezes, dependendo do restaurante que eu vou, se tiver muita gente, eu não me sinto confortável, né? Então, eu sou uma pessoa, assim, tipo, meio que, não seria antissocial, né? Mas eu tenho dificuldade, assim, de ambientes, por exemplo, shopping muito lotado, para mim é uma coisa, assim, que me cansa, sabe? Eu gosto de ser tranquilo e tal. Só que, infelizmente, no dia do Enem vai ter barulho. Nas provas da faculdade de medicina Sim, vai ter barulho, vai ter prova prática, né? Tem, por exemplo, em anatomia, como é que é a prova de anatomia? Vai ter vários cadáveres e aí vai ter uma seta em cada peça anatômica, no músculo, no eu tendão. já fiz. Era horrível. E daí tu vai passando, então tem um barulho, tem música Sim, e não sei o quê, e cada um fica comentando. Então, assim, tu tem que se expor agora porque pensa que o vestibular é sim, uma preparação, né, para a faculdade de medicina. sim. Beleza. Tá bom, então. Então tá, Bia. Muito Um obrigada. prazer conversar É com. isso por hoje. Até mais. Tá Tchau, bom. tchau. Vamos lá, pessoal. Vamos chamar a Viviane. Viviane Souza. Tudo bem, Viviane? Bom dia, Léo, tudo bem? Tudo bem, querida? De onde que tu fala? Goiânia, Goiás. Então, Goiás. Perfeito, querida. Como que eu posso te ajudar hoje, Viviane? Qual que é a tua principal dificuldade aí? Eu achei que eu ia morrer durante a prova. Eu tive vontade de estar minha cabeça. Eu fui para uma biblioteca, eu não fiz em casa. Eu fui Aham. para uma biblioteca. Eu não consegui fazer exatamente nem a metade da prova. E eu Aham. ficava olhando no computador para falar, vai dar 3 horas e parar, porque eu não conseguia. Eu saí da biblioteca até tonta.
Juro pra você que eu falei assim, como que eu vou chegar na minha casa? Qual que é o caminho da minha casa? Eu pensei, qual que é o caminho da minha casa? Eu não sabia voltar para casa. E eu fiquei extremamente desesperada. Depois eu terminei a prova, comecei a chorar. Falei, gente, como é que eu posso ser um ser humano tão burro assim? Eu fiquei assim mal e meio que destruiu com o meu final de semana, que no sábado, que era o Tá, mas dia de fazer tu as achou coisas, errado isso? Isso que tu sentiu, tu acha que é errado sentir isso? porque na faculdade de enfermagem eu só tiro 9, eu só tiro 10. Os Uhum. professores, que você é uma ótima aluna e não sei o quê, nananã. Não, mas assim, Eu, querida, só te interrompendo assim, isso é o esperado, querida. Isso é o que eu espero de você, porque tu nunca treinou. Beleza, tu vai bem na enfermagem, mas a enfermagem é diferente do que o conteúdo do Enem. E é uma prova de resistência. Então, por que que eu peço para fazer o simulado sem você ter base, sem você ter visto videoaulas? Porque eu quero que você sinta isso. É melhor você sentir isso agora do que sentir isso no dia do Enem, concorda comigo? foi de verdade eu falei, cheguei em casa, eu chorei, falei, eu sou um analfabeta funcional. Eu falei, meu marido, não, você é inteligente, não sei o quê. Eu falei, não, não é porque eu tiro 10 na faculdade, que eu tiro 9 na faculdade, que eu sou inteligente, porque eu não sei nem a base. Eu consegui fazer 3 FACs de matemática e uns 2 de física. E eu achei super importante a questão do passo 4, que é revisar, porque eu percebi que na revisão, o Uhum. quanto eu estava fazer, eu errei cálculos simples. Mas a minha pergunta de verdade é, né, eu deixei mais da metade da prova em branco. Para fazer o meu mapa do erro, meu PBL, eu posso reler essas questões que eu deixei em branco para construir o meu conteúdo? Então, assim, querida, primeira coisa, tá? Parabéns por você ter feito. Tem muitos alunos que não fizeram, que procrastinaram, então tu fez, então isso tu já tá muito na frente. Não, Outra coisa, é sabe quando normal, tá? É normal a você prova ter esse sentimento, ficar fadigada, cansada, se sentir burra porque tu não sabe fazer as questões. Só que é a mesma coisa eu tentar correr uma maratona, né? Uma maratona aí tem 30 quilômetros. Eu consigo correr, mal consigo correr 5 na esteira e já fico morrendo. Então, se eu for correr uma maratona, eu não vou conseguir também, porque eu não treinei para isso. Então, eu preciso treinar o meu corpo, né? Só tô dando um exemplo, tá? Não que eu queira correr uma maratona. Tô dando um exemplo. Então, eu tenho que treinar meu corpo para conseguir correr uma maratona. É a mesma coisa o simulado. Agora você aprendeu, né? Pô, e agora nós vamos trabalhar em cima dessas dificuldades que você tem, né? Essa falta de base, não conseguir fazer o fax, ficar cansada, fadigado, deixar o emocional tomar conta, entrar na tua mente o emocional, tu tem que treinar isso para não abalar você, tá? E aí o grande objetivo, né, desse tech é você ler as questões, né? Você vai tentar ler as questões, ver o que que tá falando nas questões, tentar marcar ali em amarelo o que que tu não sabe, em verde aquilo que tu já sabe, tá? E é normal que fique metade da prova em branco, tá? Eu sei disso. Tá? Aí o que acontece? Tu vai fazer o mapa de erros e acertos, né? Aí, tu pode, depois que tu fez o teste, acabou ali às 3 horas, acabou a prova. Tá? Beleza, vai sair com a sua família, vai curtir, toma uma água, vai na academia, enfim, faz qualquer outra coisa, menos estudar, tá? Beleza. Aí depois, né, você vai fazer o mapa de erros e acertos. Ali, na hora que você for fazer o mapa de erros e acertos, você pode ler as questões, né? Você pode baixar o material em PDF, ATM, né? Tem todo o título da questão, tu não sabe qual é o conteúdo da questão porque você não leu, tu pega o PDF lá do Enem 2023, tem lá o conteúdo das questões, o que, que foi cobrado, tem um PBL pronto ali, né, para ajudar você, né, tem um passo a passo pronto ali que pode te ajudar. Então você fez a prova, depois o segundo passo é fazer o PBL-TM, é corrigir as questões, né? Só que daí tu vai focar só nas questões F, tá bom, Viviane? o negócio foi que também eu não consegui, eu comecei já a fazer os PBLs, e aí as questões que era química, eu marquei, coloquei que era biologia, porque eu fiquei um pouco confusa, então isso de fato é normal ter essa confusão no começo, No começo, assim, sim, nessas... com certeza, com certeza. E eu espero já isso, né? Já são diversos alunos aí que eu ajudei e eu já espero isso, né? Porque é importante tu ter isso agora, né? Porque imagina tu ficar vendo videoaula, né? Eu botar aqui um monte de videoaula para tu ver, e aí, Viviane, o que que tu sabe? E no dia da prova, se tu ficar ansiosa, o que que tu vai fazer? Tu nunca treinou isso, agora imagina tu treinar isso 25 vezes em casa, simulando, treinando teu emocional, errando, porque é errando que se aprende, você ganhando base, fazendo PBL, ATM. A cada prova que você fizer, você vai ver uma evolução. Para questões F, são 10 provas, tá? Para questões M, são de 10 a 20 techs, tá? E depois de 20 que você vai começar a entender um pouquinho das questões D, tá? Essa é a matemática que nós temos. É, porque eu fiquei assim, eu saí daqui da minha casa toda feliz, já distante, eu falei, nossa, eu vou ter um lugar de paz e tranquilidade para estudar. E aí
eu percebi uma coisa, que na hora que eu estava lendo em voz alta, eu lembrei da legendinha lá, ó, do que não fazer, que eu Aham. li não ler em voz alta, né? Não balbuciar, não lembro a frase que você utilizou lá. Aí, de repente, quando eu comecei a usar só o meu cérebro para ler, a minha cabeça começou a latejar. Aham. Meu Senhor, o que que eu estou fazendo aqui? Eu falei assim, gente, eu gastei 1.600 que eu não tinha, que eu arredondei, né? Eu gastei 1.600 que eu não tinha, Sim. eu não vou conseguir, sou muito burra. Então, né, diante das estatísticas, eu estou dentro do padrão. Nossa, é o que eu mais quero que aconteça isso agora, porque daí isso vai, meu Deus, eu não sei. Então, se eu não sei, eu tenho que aprender. Entende? É, E aí, e Viviane, para você entender, né, de forma pedagógica, imagina que o cérebro é um prédio. E lá nesse prédio tem o andar da aprendizagem. Então, isso que nós fizemos de colocar, expor você a um ambiente que tu não tem base, você erra questões, você não sabe, você abriu a porta da aprendizagem. Agora você vai fazer o PBL-ATM com muito mais foco, com muito mais atenção, com muito mais detalhes, entendeu? E tu sabe o que é não, cobrado agora, então tu consegue fazer o RDD, que é a rotina de estudo direcionado. lá no material de estudos, porque nas videoaulas você orienta, né? Pesquisa você mesmo, cria você o seu conteúdo e tudo mais. Então, esse primeiro momento, eu não tem problema usar aquele PBL lá já É, pronto, aquele modelo. o bom da pesquisa é que gera. Pensa comigo, querida. Se eu quero que o meu músculo cresça, se eu levantar 1 quilinho na academia, ele não vai crescer, né? 1 quilinho é o peso que o senhor de idade, lá, terceira idade, levanta. Eu tenho que botar 5 quilos, eu tenho que botar 10, eu tenho que botar 15, 20, para quê? Para gerar um esforço para o músculo, entendeu? E aí, esse esforço vai fazer o músculo crescer. Concorda comigo? 1 quilinho não vai Sim, fazer o músculo crescer, se esse é o meu objetivo. O estudo é a mesma coisa, Viviane. Se eu dou play na videoaula, eu não estou estimulando o cérebro. Agora, se eu pego o TEC, vou na biblioteca, faço, leio, dá dor de cabeça, pego o PBL, olho o material, eu crio resistência. E aí vai ser muito mais fácil você fixar, tá? E aí você pode usar os PDFs lá para te ajudar, né? Para otimizar o teu tempo, que daí ele já tem pronto, né? Mas você vai fazer o teu então, PBL sozinha, vai fazer o PBL e tudo, e só usa o material como um complemento ali para te ajudar. tá certo. Muito obrigada, Léo. Bom dia. Tá bom, querida? Foi um prazer conversar contigo, tá? E continua firme, tá? Continua firme. Você vai me odiar agora, mas você vai me agradecer depois do Enem 2024. Não, eu me odiei. Eu me odiei no momento. Foi nem você, foi eu. Tá bom, querida? Parabéns aí por ter feito. Tchau, tchau. Tá. Vamos chamar agora a Marina. Tudo bem, Marina? Bom dia, Léo. Bom dia, querida. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Então, Léo, eu tô muito feliz, né, que na segunda prova eu já senti facilidade e eu já consegui resolver algumas questões que na primeira eu não sabia. Uhum. E isso se deu ao seu método, né, Sim. que eu acho muito interessante. Você Aí gostou deixa eu desse te falar. modelo de ser ativo, de buscar? Ah, gostei demais. E é isso que eu queria falar, Léo. Uhum. Eu sou ampla concorrência. Sim. E aí, por isso, eu quero fazer mais de que 25 provas, né? Uhum. Porque eu sei que tem um. É concorrido, então, ampla concorrência e tal. E aí foi isso que eu falei com você. Eu vou tentar fazer 2 ou 3 provas por semana, Uhum. por questões disso, né? Uhum. E aí eu só queria te perguntar. Eu acredito muito no seu método. Uhum. Eu já estudava, né? Já ouvia falar sobre a Você estudou em neurociência e escola tudo particular, mais. querida? Uma parte na infância foi mista, porque era uma parte que a empresa da minha mãe pagava e a outra minha, e que a empresa que a minha mãe trabalhava pagava, né? E a Uhum. outra particular, mas a minha particular também não era das E aí, tu fez melhores. outra faculdade? Como é que foi? Fiz outra faculdade. Qual Aí faculdade que isso que tu eu queria. fez? Eu fiz nutrição, Tá. Uhum. graduação e pós-graduação. Beleza, beleza. Aí eu nem posso entrar pela bolsa, né? Porque seria a minha segunda graduação, também não pode, né? Uhum. É. Uhum. E qual que é a tua dúvida, querida?
Então, a minha dúvida seria o seguinte: eu vou fazer 2 a 3 provas por semana. Uhum. É, eu vou tentar, né? Já vou começar essa semana. Eu já fiz 2 provas, como eu disse, eu já senti. Já na segunda já me senti melhor, já me senti feliz e tal. E aí, tipo assim, como eu sou uma concorrência, e eu acredito muito no seu método, aí eu só queria saber: tem alunos seu que já foram ampla concorrência e passaram ou não tem? O que que tu acha, querido? Tu acha que tem ou tu acha que não tem? Eu acredito que, mesmo que não tenha, eu sei que eu posso, e se não tiver, eu vou ser a primeira. Assim, eu Não, mas tu acredito, acha que não tem? Tu acha que não tem aluno que passou em medicina que é ampla concorrência? eu acredito que tenha. Eu Tá. acredito que tenha, porque o método, ele é validado cientificamente, e eu acredito. Inclusive, isso seria uma das coisas que eu estou pensando, porque, assim, aqui tem a Universidade Federal de Alagoas e tem a UFSINSAL, que é estadual. E eu ia fazer para elas, né? Só que elas não têm o método do PBL. Aqui tem PBL aqui, é particular. E Tá, eu não vamos lá posso então, querido. bolsa. Eu vou responder a pergunta para ti. Então, assim, nas aulas ali do projeto, você na medicina, tu participou do projeto, né? Sim, Tá. Então, por exemplo, tu viu que tem vários alunos meus que já tinham uma graduação sim. e eles fazem medicina de graça. Uhum, Então, se eles já tinham graduação e fazem medicina de graça, né? Daí tu já sabe que são ampla. Então, por exemplo, a Luísa, ela passou na UNEB, ampla concorrência, a Amanda, ela era formada em sim, fisioterapia. sim. Enfim, vários alunos aqui, né, que não precisa citar e você pode ser a próxima, tá? O que acontece, Sim. querida, eu só queria te dar uma orientação, tá? E eu sempre Tá, falo isso para os alunos, tá? De você não focar tanto no resultado. Vou te dar um sim, exemplo. Imagina que eu quero emagrecer. Quero emagrecer 10 sim. quilos. Se eu focar toda hora subir na balança, pô, será que eu perdi peso? Será que não? Fica muito chato, entendeu? Parece que eu tô só querendo perder Uhum. peso. Só que E eu perder. nem recomendo isso. Eu nem recomendo isso para Tu é paciente. nutricionista, tu vai entender. O que que tu quer que o cara faça? Tu quer que o cara mude o quê? O comportamento. Aham. Então, em vez E dele ir no principalmente, mercado, em vez dele ir no mercado e comprar refrigerante, ele compra um suco. Depois ele compra água com gás. Em vez dele ir no mercado e comprar leite condensado, ele compra uma fruta. Então ele vai mudando o quê? A parte comportamental. E a consequência disso do cara vai ser perder sim. peso. Então, não foca tanto nessa questão de ampla concorrência, ou não É. estuda e muda Eu a sou tua meio parte. ansiosa, Léo, mas eu tô trabalhando isso aí já. É, eu acho que todo mundo fica um pouquinho ansioso, mas eu já tô trabalhando isso aí. E realmente Então, eu tenho que. foca nisso, querida. Tu, como nutricionista, tu vai entender muito bem isso. Foca na parte comportamental e a consequência disso vai ser você passar. Certo. Entendeu? Então, Tá. assim, tu tem que se desenvolver como pessoa, sabe? É um desafio para você mudar como pessoa. Então, foca na parte Sim, comportamental. Esquece se tu é ampla, se tu estudou escola pública, não. Esquece isso, entendeu? Tu vai ter que estudar do mesmo jeito, entendeu? sim. Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, eu gostei muito desse método do PBL, né? Uhum, Só que aqui, a Universidade Federal e a Universidade Estadual não tem esse método, é tradicional, o uhum. ensino de medicina. E tem umas. E aí que eu estava pensando, se eu entrar nessas, mesmo assim, eu posso estudar através do PBL, né? Aplicar o seu método e estudar dessa forma para a faculdade. Eu assim, a minha faculdade é tradicional, só que eu usei o método O que eu método, para vocês, eu usei durante a faculdade, né? Eu usei ele ao longo sim. de toda a faculdade, eu usei esse método. Porque eu pretendo continuar estudando com esse método, porque realmente eu me apaixonei e eu vejo diferença, né? Eu vejo muita Em diferença. do que? Faz uma semana que tu tá aplicando e tu já viu o resultado. Eu já fiz 2 provas. Eu Aham. fiz 2 provas. Ah, que legal. E tu já viu as aulas ali? Tá gostando então? Eu terminei de assistir o NAC. Eu já Uhum. tinha assistido o módulo do Inner Game e como é o nome do outro? Que é das emoções. Winner Game é das emoções e o outro é o biohacking. Isso, eu já tinha assistido também Tá. e achei muito interessante. Aí agora eu vou assistir o do GPOM, né? Aham. Esse daí é o mais importante, né? Esse daí Uhum. a base do método é a parte de memória, né? Por quê? Porque quando tu faz cursinho, tu trabalha só memória de curto prazo.
Então, o conteúdo é como se fosse um azeite no teu cérebro. Você acaba deslizando esse conteúdo no teu cérebro. E aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, você acaba esquecendo. Acontecia esse efeito azeite Sim, contigo quando tu fazia cursinho? acontecia, principalmente quando eu fiz o cursinho pré-vestibular lá atrás, né, antes de fazer nutrição, e acontecia muito, mas muito mesmo. Que eu fiz, eu cheguei a fazer 1 ano de cursinho. Ah, tu fez. Uhum. Então É tu, lá talvez a tua atrás, ansiedade veio daí. Tu chegou a aumentar de peso? aumentei, mas É. já saiu, Tu sabe, já Marina, tô você como eutrófica. nutricionista, né? É muito comum chegar para mim alunos falando assim, Léo, eu desenvolvi compulsão alimentar. Olha que interessante, né? O cara começou a Foi, fazer o aham, cursinho e aí, isso. olha que bizarro que é o nosso cérebro, né? Tu viu lá no Winner Game, né? As E na época eu vias. ainda não era nutricionista, né? Eu estava estudando e tal, não tinha feito ainda nutrição. Aí foi quando eu fiz, não passei, aí decidi a outra opção, mas que eu amo também. Eu nem me arrependo de ter me formado, tanto que eu quero juntar as duas áreas. Uhum. Mas agora eu vou realizar o outro sonho, né? Então, o que acontece? A pessoa começa a fazer o cursinho online e aí ela começa a ficar estressada. Por quê? Porque ela sobrecarrega de conteúdo. Então, vai lá o professor 3 horas, 4 horas de conteúdo, ela gera uma sobrecarga cognitiva, a sobrecarga cognitiva gera esse estresse e aí a pessoa precisa de dopamina. E aí, o que que estimula as vias dopaminérgicas? Né? Que são as vias da dopamina, que é comportamento. Então, eu consigo reforçar comportamentos. A comida. Então, quando tu sente fome, Uhum. quando você come lá, você está ativando essas vias dopaminérgicas. Por isso que dá prazer comer. E aí a pessoa chega para mim, Léo, eu comecei a fazer o cursinho, agora eu aumentei 10 quilos, aumentei 15 quilos, eu tô com compulsão alimentar. Eu só quero comer chocolate e doce. Por quê? Porque ela reforçou aquele comportamento, aí o cérebro só quer açúcar, porque o ambiente do cursinho é um ambiente estressante. Tu chegou a ver esse tipo de situação na época que tu fazia cursinho, Marina? Então, eu fiz cursinho presencial, né? Mas realmente, assim, foi muito estressante para mim na época. Eu não passei, né, em MED, e aí veio a minha outra paixão. Mas agora vou me dedicar para passar, vou conseguir. Gostei muito desse método e eu já vejo diferença, né? Era Uhum. muito estressante mesmo, era horas na sala de aula. Tinha coisa que o professor ficava falando que eu não entendia nada, né? Os professores, e estressava mesmo. E não era muito focado na prática, né? Que o método do PBL, ele é focado na prática. O tradicional, o cursinho tradicional não é focado na prática. Não, é só teoria e É, reza pra lembrar, né? isso, exatamente. Mais alguma dúvida aí, Marina? Não, é só isso, Léo. Mas Perfeito, então. eu vou fazer o que você falou, né? Não ficar, tentar tirar essa ansiedade do resultado E e bloqueio, né? Que deve continuar. ter alguns bloqueios aí, deve ter alguns bloqueios aí. Tomar cuidado com isso e focar na parte comportamental, né? Tira Sim, essa sim. ansiedade aí, Não, porque se tu ficar ansiosa no dia do Enem, tu aumenta cortisol, cortisol gera isso, branco de prova, né? Então tu vai ter que trabalhar muito isso. bem essa questão da ansiedade, tá? Vou trabalhar. E vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Eu estou botando a mão na massa, estou sujando a mão de terra, como você fala, Isso. e vou continuar sem tentar relaxar minha mente, o study flow que você fala, né? Isso. Meditação, técnica de respiração, e é isso. Tá bom, então, querida. Foi Mas um prazer obrigada, conversar Léo. contigo. Espero ter te ajudado. Obrigada, Léo. Tenha um bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Vamos falar agora com o Gabriel. E aí, Gabriel? Oi, bom dia. Bom dia, Gabriel. Conta aí para teus colegas de onde você está falando. Bahia? Bahia? Salvador? Não, mas no interior. No interior? Qual que é o interior Mas que tu mora aí, Gabriel? Senhor do Bonfim. Ah, perfeito. E como que eu posso te ajudar hoje, Gabriel? Eu tenho uma dúvida quanto ao fax, porque, tipo, eu fiz ontem a prova do Enem 2023. Aí, eu consegui fazer 25 questões de matemática. Aham. Em todas as questões eu fiz o fax, mas, tipo Aham. assim, eu fiz numa folha ao lado. Aí eu escrevi tudo. Eu inventei uma história lá e inventei, tipo, fulano fez isso, isso e isso. Aham. Aí acabou que demorando muito mais tempo. Tipo, se eu não tivesse escrito tudo, eu teria respondido muitas mais questões.
Uhum. Então, eu vou ter que usar o fax para sempre até o dia da prova? Então, assim, o fax, né? Qual que é a função dele? O fax é o framework que tem para você, né, conseguir resolver as questões. Então, primeiro passo, você destaca as informações. Segundo passo, você faz o esboço. E terceiro passo, você faz os cálculos, né? Depois tu revisa. Por quê? Porque se você errar uma questão fácil e acertar uma questão difícil, a tua nota baixa, né? TRI, já ouviu falar? Sim, sim. Já, Uhum. já tenho estudando um pouco, há um tempo já com o Enem. Quanto tempo tu tá estudando? Olha, eu comecei a estudar tem uns 2 anos, mas não para valer, porque Sim. eu ficava o dia todo na escola, que é integral. Ah, tu tava no ensino médio integral, isso? E Público? isso, Escola pública ou tu estudou escola público, particular? não é federal, mas Aí, o beleza, ensino show de foi bola. bom. Show de bola. Mas o ruim é que eu não tinha tempo para E é estudar. nesse momento aí que o pessoal que se arrepende, né? Tem muita. Léo, se eu soubesse, eu não teria feito estudar em escola particular. Porque às vezes o cara estuda na escola particular e sai da particular sem saber muita coisa, né? Que tem essa ideia que a particular é melhor, que não sei o quê, né? Mas às vezes tem particular, escola particular, e que o cara sai e não sabe muita coisa, né? Eu conheço. Na Uhum. minha cidade tinha uma escola particular, né? E a guria ficou 5 anos fazendo cursinho, né? Estudando em escola particular, ficou 5 anos para passar. É, Porque não tinha isso. muita base, né? Tá, beleza. Vamos É, voltar aqui pro fax, tá? Então, o fax é uma uhum, ok. ferramenta para você focar bem nessas questões fáceis, né? Não errar questões fáceis, né? Não se prejudicar, né? Isso daí é fundamental, tá? O que acontece? É o teu primeiro tech, né? Então, assim, é normal, né? Que não dê tempo, né? Quando tu estiver lá no 15º tech, tu vai estar muito mais rápido, tu vai acelerar muito mais. É o primeiro, entendeu, pessoal? Então, assim, não só você, Gabriel, mas os demais alunos, é importante entender isso, né? Eu até falei com a Marina ali a questão de ansiedade, né? Pessoal, a ansiedade é excesso de futuro. Esquece um pouco o futuro, começa a focar no presente. Agora, óbvio que não vai dar tempo, né? Vai demorar. Mas tu fez o primeiro, depois faz o segundo, o terceiro, e aí você vai evoluindo, vai reduzindo o tempo. É que nem o piloto da Fórmula 1. Por que que eu dou o exemplo do piloto da Fórmula 1? Porque cada volta que ele dá, ele reduz o tempo. Porque ele vai aprendendo onde que ele tem que trocar de marcha, onde que ele tem que acelerar, onde que ele tem que pisar o freio, entendeu? É o primeiro que tu fez, Gabriel. Então é normal que não dê tempo, né? Faltou quantas questões de matemática? Vou fazer? 20? 20? Que ficou em Eu branco? fiz 25, então O resto faltou ficou em 20. branco. Isso. É Então, assim, que eu tive facilidade, eu acho, porque eu fiz no ano passado esse Enem. Aí eu já lembrava de várias coisas, eu fui fazendo. sim. Então, assim, teve aluno que não fez 10. Mandou mensagem desesperado, meu querido. Eu esperava que tu zerasse a prova, tu fez 10, né? Não, Então, eu fiz assim, 25, mas já tá melhor eu, que não, eu. Eu, no eu ainda não primeiro período, eu corrigi. errei. Eu não sei quanto eu errei. Eu não corrigi ainda. Mas eu não consegui fazer nenhuma, tu conseguiu fazer 25, eu não fiz nenhuma. Então, assim, tu já tá melhor que eu. Agora tu vai pegar, de segunda até sexta-feira, tu vai fazer PBL, tu vai sentar, tu vai ver quais são as questões. E aí, na próxima semana que vem, tu vai ter mais base. Aí tu vai ler as questões mais rápida, porque os conteúdos se repetem. Tu vai ver depois, tu vai fazer depois o 22. Aí tu vai ver. O 22 que caiu no 23 caiu no 22. O que caiu no 22 caiu no 21. Aí tu vai ver o padrão que tem a prova. Aí tu começa a meio que decorar ali os conteúdos que são cobrados. E aí tu pensa, pô, 2024. Caiu no 19, caiu no 20, caiu no 21, caiu no 22, caiu no 23, vai cair no 24? Vai cair também. Entendeu? RDD, rotina de estudo Entendi. direcionada. Ó, a Marina até falou, verdade, repete conteúdos, já fica atento. Entendi. Então, quero te agradecer, muito obrigado, porque se fosse 10 mil esse curso, 15 mil valia a pena, porque eu falei com minha mãe, ela até Aham. falou que só com o diploma já ajuda, que minha Sim. mãe, ela entende meu lado de estudante, que ela é professora também, terapeuta, Aham. e vale muito a pena seu curso, viu? Porque assim, Muito Gabriel, obrigado. imagina assim, Gabriel, tu ser doutor, né, cara? Um diploma teu, tu fazer medicina de graça aí numa federal, é teu, né, cara? É um diploma teu. Vale R$ 1 milhão, né? Só que, e o pessoal acha caro, né? Então, assim, é um valor simbólico ali, né, porque são 10 pessoas na equipe, né? Então, nada é de graça. O cara não vai trabalhar, né? Por exemplo, são 13 editores de vídeo, né? Os caras não vão trabalhar de graça para tu ser médico. Ah, vou aqui, vou trabalhar de graça para o Gabriel ser médico, ganhar 20, 30 mil por mês e ajudar a família dele. Não, né? O cara tem que pagar a conta dele também, né?
Então são 10 pessoas na equipe, tem toda uma estrutura, tem o site e tudo, né? Então, assim, não teria como ser de graça, entendeu, Gabriel? Mas é um valor simbólico ali para pessoas que querem prosperar. Tem gente que acha caro, tem gente que acha barato, né? Mas é um valor ali que dê essa possibilidade de ter esse acompanhamento com vocês, né? Pra dar todo É, esse suporte para vocês poderem passar em medicina. E só que o brasileiro não valoriza o conhecimento. Tu vai ver, Gabriel, tu vai ver. Não precisa nem te mas eu falar. acho que. Quando tu virar médico, tu tiver teu diploma, tu Uhum, vai ver. Ah, foi sorte, entendeu? Vai aparecer gente querendo pedir consulta de graça, tu vai ver, muda daí. verdade. Mas eu acho que eu nunca vou conseguir te pagar porque eu já estou vendo resultados e eu Uhum. acho que eu só vou poder te pagar se eu ajudar outra pessoa. E se eu for médico, eu Exato. vou poder ajudar muita gente. Exato, cara, entendeu? Para mim não é para mim, é para você, entendeu? Então tu pode pegar e ajudar outras pessoas. Daqui um pouco eu vou começar agora, né? Eu vou me formar e eu vou começar a fazer palestras. Então eu vou ir toda semana em escolas. É uma meta que eu tenho, né? É uma promessa que eu vou pagar. Então, eu vou começar a fazer palestras em escola, ficar um ano inteiro fazendo palestras. Então, eu já tenho 4.000 horas de conteúdo gratuito no YouTube, né? E eu vou começar com essas palestras. É uma coisa que tu pode fazer também. Tu pode, depois que tu Sim, por passar, exemplo. tu pode fazer palestra em escola para educar as pessoas. é, Não para quem quer fazer medicina, mas no geral. Ó, tu tem que estudar, tu tem que ser alguém na vida, tu tem que investir no estudo. por exemplo, antes de eu comprar o seu curso, eu vi no mínimo 40 lives suas. Uhum. Eu acompanhei muito, muito mesmo. Sim. E aí tu entendeu ali como é que funcionava o método, mas você queria o acompanhamento, e é de graça, e é isso que é interessante, né? Quando é de graça, ninguém dá valor, né? Agora, quando dói no bolso, aí o cara se dedica, acorda, faz o que tem que ser feito, né? É verdade. É mesmo. Uhum. Perfeito, então, Gabriel. Então, Respondida a tua dúvida? com certeza. Obrigado, viu? Abraço aí pra você, pra sua família, tamo junto. Valeu. Não é nem a sombra do que há de vir, né? Então é só o começo, né, pessoal? Só o começo de tudo. Você tem que visualizar, você tem que se visualizar médico, vocês no futuro, tá? Porque isso é muito importante, né? Você conseguir se visualizar lá no futuro, você médico, você com seu diploma, tá? Isso é fundamental. Pessoal, quem eu não chamei, entra amanhã, tá? Entra amanhã, 7 horas da manhã. Por quê? Porque eu tenho que ir pro hospital, tá? Já tô até atrasado para ir pro hospital. Mas amanhã tem mais, tá? Todos os dias, de segunda a sexta. Hoje é a nossa quinta, tá? Vão ser 21 encontros. Hoje foi o nosso quinto encontro. Então, venham amanhã, chega um pouquinho mais cedo aí para poder conversar comigo. Valeu, pessoal. Boa semana de estudos aí para vocês, tá? Tamo junto. E é só o começo, pessoal. É só o começo, tá? Valeu!